acompanha, que nós possamos realmente, diante do Senhor, ouvir sua doce voz. Aí nós chegamos, meus irmãos, no capítulo 50 de Gênesis. E é importante lembrar, né, que nós já vimos de um irmão uma vez que esse capítulo de Gênesis é uma semeadura. O Senhor realmente está semeando e nós sabemos que o fruto será produzido, né? Precisamos saber que o plano de Deus sempre foi, sempre é e sempre será um. Nada pode atrapalhar o plano que Deus traçou. Então, nós sabemos que na raça criada, né, houve toda aquela situação de rebelião. Adão e Eva, infelizmente, não conseguiram cumprir o propósito de Deus, e Deus, através de Abraão, chama essa raça, né? Aqui, Abraão, de Abraão agora, todas as famílias possam ser abençoadas. E nós estamos vindo, né, desde Abraão, passamos por Isaac, passamos por Jacó, estamos agora em José. E esse livro de semeadura, ele com certeza vai produzir o fruto. Mas nós nunca podemos esquecer o que nosso próprio Senhor disse em João 12. E isso é interessante, é o contraste, né? Porque nós humanamente achamos que a árvore produz muito fruto e o final tem que ser muito fruto. E não podemos nunca nos esquecer do que o Senhor disse em João 12, versículo 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, esse é o caminho da multiplicação do fruto. Ele passa pela morte. E isso realmente nos faz entender, irmãos, uma coisa muito especial em que nós, no capítulo em Gênesis capítulo 50, nós nos deparamos. Eu vou entrar com o último versículo do capítulo 50 e ver como isso tem relevância, né? Então, eu vou ler o versículo 26, vejam como é interessante. E isso realmente, Moisés foi iluminado no último versículo do capítulo do livro que vai falar de semeadura, tem esse conteúdo. Diz assim: morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, nós vemos aqui um livro de semente, o último versículo diz: José está morto, ele está embalsamado e num caixão no Egito. Irmãos, vejam como as coisas de Deus são loucura para o homem, né? Se essa Bíblia fosse um livro de homem, jamais, nenhum livro de semeadura, colocaria um versículo como esse, né? Alguém morto, embalsamado e num caixão no Egito. E nós podemos, né, aqui perguntar: esse é o fim da história de José, né? Esse é o fim do livro de Gênesis, um livro de semeadura em que o José, aquele que foi altamente usado para o Senhor, para que dele, né, a vida pudesse dar sua continuidade, ele está morto, embalsamado e num caixão no Egito. E nós podemos também nos valer de outras passagens, né, na palavra. Nós podemos ir a Jó, capítulo 14, os versículos 7, 8 e 9. Então, eu vou abrir aqui em Jó, né? E nós vamos ver a forma do Senhor trabalhar, né? Enquanto nós precisamos da palavra para entendermos por que esse versículo 26 do capítulo 50 está posto dessa maneira. E lá em Jó 14, eu vou ler os 7, 8 e 9, nós vamos encontrar amparo a todas essas coisas, né? Por quê que assim Deus colocou, né? Através de Moisés iluminado, ele colocou esse versículo 26. Então, lá em Jó diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Versículo 9: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Louvado seja o Senhor pelos seus propósitos,
porque humanamente podemos ver acontecimentos nos dias atuais que podem nos deixar, né, sem fé, acreditando nas coisas que se veem e não olhando para as coisas que não se veem. Então, é importante que nós possamos ter o nosso foco naquele, como o Senhor mesmo disse, né? Ele mesmo disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E aí nós podemos também ir em Abacuque e encontrar consolo e conforto para os nossos dias, né? Dias maus, dias terríveis, mas encontramos consolo e conforto na palavra do Senhor. Então, em Abacuque, capítulo 3, os versículos 17, 18 e 19, também eles são consolo para nós. Então, o 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, aleluia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Tudo isso, irmãos, dentro de um princípio que o Senhor estabeleceu e se encontra lá em Eclesiastes, que nós nunca podemos ignorar. Através de Salomão, né, pelo livro de Eclesiastes, foi nos deixado, no capítulo 1, os versículos 9 e 10, um princípio que nós nunca podemos deixar com que ele possa nos fazer entender a realidade que vivenciamos hoje. Então, no versículo 9 do capítulo 1 de Eclesiastes, diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E o versículo 10: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, graças ao Senhor, que sua palavra para nós é um instrumento que nós possamos compreender na realidade que vivenciamos hoje, como ela já se deu em tempos anteriores, e como o Senhor sempre foi vitorioso, e suas promessas nunca deixaram de ser cumpridas. Então, nós podemos, com esse relato do versículo 26, né, traçar um paralelo com os nossos dias, né? Essa pandemia, o que está acontecendo é o fim. Acaso o Senhor perdeu o controle, né? Então, nós precisamos, irmãos, no Senhor, encontrar a verdadeira resposta que vem dele, não deste mundo, não do descontrole do homem, não na falta de princípios do homem em obediência àquilo que é concernente à palavra de Deus, mas sim que o Senhor, apesar da situação, apesar da pandemia, apesar de tudo que tem acontecido, o Senhor jamais perdeu, jamais perderá o seu controle. E nós, por fé, cremos nas suas promessas, cremos em tudo que ele fará. E estamos aqui no dia a dia, não projetando para as coisas que vão acontecer, mas vivendo hoje, que é o que o Senhor mais quer. Nós precisamos estar com nossos pés no aqui e agora, aproveitando as oportunidades, estando aqui nesse momento, estudando o capítulo 50, mas compreendendo uma realidade aqui e agora que o Senhor quer nos mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós compreendemos, né, que por mais que o homem seja desobediente, nós vemos a desobediência do homem desde Gênesis e até hoje. Jamais, né, o controle, jamais o plano de Deus fugiu de ser cumprido. O Senhor tem levado, sim, e cumprirá fielmente seu plano. Os céus jamais foram abalados por qualquer acontecimento da terra. Nós sabemos disso e precisamos ter como introdução esse reforço para que nós possamos realmente navegar por esse capítulo 50, confiando nas maravilhosas
promessas de nosso Senhor. Então, irmãos, nós vamos voltar ao capítulo 50 e eu vou ler alguns versículos e, ao longo dos versículos, fazer o devido comentário. Então, eu vou começar com o versículo 1 do capítulo 50 de Gênesis, que diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Então, nós vemos aqui, né, José agora lamentando a morte de seu pai, José expressando, né, os seus afetos, o seu amor por seu pai, expressando nesse choro, nesse beijo. Nós vemos José e sabemos, José é uma autoridade no Egito, é um homem, é um governador, é um homem realmente que Deus o capacitou em uma alta posição, mas isso não consegue desvanecer ou ofuscar seus afetos, seus sentimentos. E nós nos lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem, veio a esta terra, uma autoridade, mas nunca deixou de expressar, né, seus afetos, sentimentos, sua alma maravilhosa que nos alcançou, nos constrange, e é esse paralelo que nós fazemos entre José e nosso Senhor, né? Vemos os afetos de José para com seu pai, vemos os afetos de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, e isso é maravilhoso. Aqui também nós podemos fazer algum comentário, né, sobre esse chorar de José com relação à morte de seu pai, né? A tristeza de José, né? E uma tristeza genuína, uma tristeza verdadeira, a tristeza pela perda, né, de seu pai querido, a relação com que tiveram. E cabe um comentário que é pertinente nós trazemos para aqui nesse momento, né, sobre a tristeza pela morte, né? Nós devemos sim chorar pelos nossos entes queridos, pela perda deles. Agora, há sempre uma questão de que essa tristeza pela morte, ela tem que ter um limite, né? A excessiva tristeza, irmãos, sempre nos leva a uma rebelião contra Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que muitas das vezes, né, esse prolongar da tristeza, ele pode ensejar alguma insatisfação com aquilo que Deus fez. E também pode nos reverter a mostrar que nós não temos a devida fé sobre esta vida, né? Sobre o prosseguir dela. Nós sempre temos em mente que nós não morremos, nós adormecemos. Então, nossa esperança, mesmo com a partida de nosso ente querido, é que nós nos encontraremos um dia, né? E que essa vida, a morte é apenas uma passagem para aquilo que eternamente o Senhor tem reservado para nós. Então, o alívio, né, de nossas tristezas, quando perdemos nossos entes, ele vem, o alívio dessa dor vem pela esperança de uma vida futura, né? E aqui eu queria trazer um exemplo com relação à tristeza que podemos ter e o desvanecimento dela, né, num prazo que o Senhor vai dar, não pode ser uma coisa que a gente alimente por muito tempo. Veja o caso, por exemplo, de Davi, quando ele ficou triste com aquela questão daquele filho de Batseba que iria morrer. Então, eu pediria aos irmãos que nós abríssemos em 2 Samuel, o capítulo 12. Então, Samuel, o capítulo 12, eu vou ler dos versículos 15 ao 24. No caso do 15, é a parte B, né? Então, 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 15, a parte B, diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. 17. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. 18. Ao 7º dia morreu a criança. E temia o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam:
Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Versículo 22. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Versículo 23. Porém, agora que é morta, pelo que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então veja, irmãos, até onde vai a tristeza, né, o pesar pela partida de algum ente querido. Que nós possamos ter esse discernimento, né? E nós não fiquemos a ter realmente um sentimento de tristeza muito longo, né? E assim, isso vem a comprometer a nossa fé. Então, prosseguindo lá no capítulo 50, eu vou ler agora os versículos 2 e o 3. Então, versículo 2. Ordenou José a seus servos, que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Então, desses dois versículos, né, aqui chama a atenção da questão de que José, né, manda embalsamar o seu pai. Nós sabemos que José, né, está no Egito, então muitas coisas do costume egípcio ele acabou, né, tendo que assim se utilizar. Mas embora aquele embalsamamento que se fazia, né, é para que, segundo a concepção dos egípcios, era para preparar para a viagem, né, para o além, essa questão do embalsamamento de Jacó, né, dá uma visão nossa de que José sabia que teria que deslocar seu pai, o corpo de seu pai, para Canaã, como ele havia pedido. Então, nós podemos enxergar de uma forma mais branda, sem achar, né, que a visão de José estivesse perturbada, mas não. Mas era no sentido de preparar realmente seu pai para a viagem que ele faria, uma viagem longa, e assim o protegeria para que ele fosse sepultado. E a outra coisa que é interessante se dizer é a questão dos egípcios, né, terem chorado a perda, né, do pai de José por 70 dias, né? Isso traz para nós uma questão muito interessante, né? Um contraste entre o choro de José, algo vindo do seu interior, e o choro daqueles egípcios, algo muito exterior. E isso, às vezes, nos chama a atenção. Muitas das vezes, perdas que há em partelas, em pessoas nossas, né? Há uma questão muito exagerada, uma questão de exibicionismo. Muitos choram mais do que da forma normal, moderada. E talvez, irmãos, se todo aquele enredo, toda aquela situação não tivessem outros presenciando, talvez nós nem choraríamos, né? Existe um ditado, um provérbio popular interessante, e a gente sempre tem que estar com ele, nos investigando. Esse ditado diz assim: o lamento do herdeiro é gargalhada sob uma máscara. Então, que o Senhor, irmãos, possa dar transparência quando nós chorarmos diante dos nossos entes queridos que partiram, chorarmos realmente profundamente pelo sentimento de perda deles, e que a gente tenha o devido tempo do Senhor para lamentar sobre isso, para que isso seja real, para que a gente não finja, para que haja uma
de muito fingimento, né, de muita exibição, e que nós estejamos livres desse comportamento. Então, prosseguindo, eu vou ler os versículos 4, 5 e 6. O versículo 4 diz assim: Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Aqui é interessante, nesse versículo 6, que há uma fala de Faraó, né, de sobe, né? E nós podemos fazer um paralelo com Êxodo, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, versículo 3 de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, versículo 8, diz assim lá: Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então, nós vemos aqui, né, um preparativo do êxodo que 430 anos, mais ou menos, iria ocorrer, né? Então, essas palavras ditas por Faraó, elas vão ocorrer muitos anos depois em que esse povo, né, que ali se refugiou na terra de Goze, agora realmente uma nação está pronta para realmente sofrer o êxodo e ser levado de volta à terra prometida. Nós temos agora, na sequência, aqui também podemos dizer a questão do comportamento de José, né? Os egípcios tinham muita questão de que eles achavam que o Egito era uma terra assim adequada para que, diante desse falecimento de Jacó ali fosse sepultado, né? Nós vimos todo aquele ritual, e José, né, ele é muito equilibrado na questão de saber como se dirigir a Faraó, de uma forma muito humilde, né? Ele apresenta realmente qual era o desejo de seu pai, para que nada, né, possa causar qualquer celeuma. Então, é importante essa pessoa de José, um equilíbrio maravilhoso, sabe como se portar, sabe como falar as coisas adequadas. Ele não vem com autoridade, ele vem de forma humilde e ele convence. Isso é maravilhoso, isso são traços do nosso Senhor. O Senhor veio com toda a autoridade, mas veja a forma mansa, segura com que ele falou, com que ele deixou para nós, o seguir a uma pessoa tão maravilhosa. Isso é precioso, irmãos, para nós. Então, continuando, eu vou ler agora os versículos do 7 até o 13. Então, o versículo 7 diz assim: José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandiosíssimo, grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro, a Manre. Então, aqui, vejam que, para os cananeus, né, eles veem um cortejo fúnebre, né, partindo do Egito, trazendo alguém importante para Canaã, né?
E nós podemos, né, ver que esse retorno, né, dos filhos de Jacó até Canaã, que eles vão, só ali vão retornar, depois nós vamos ver isso no capítulo 14, para os cananeus, né? Fica realmente a impressão de um cortejo fúnebre, né? Os egípcios trazendo alguém muito importante do Egito para Canaã, né? E que nós sabemos que 430 anos, mais ou menos, aquela nação agora grandiosa volta agora a ocupar realmente a terra prometida, a terra de Canaã. Então, prosseguindo, no versículo 14, diz assim: Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Irmãos, é importante aqui relatar que nesse tempo em que José e seus irmãos voltam a Canaã, aquela fome que graçou na terra já passou, né? E que poderia naturalmente, né, José não retornar, seus irmãos também não mais retornarem ao Egito. Então nós verificamos aqui que tudo está no controle do Senhor, a providência divina, né? Jamais permitiu que esses que sabiam que a terra prometida era Canaã, esses voltam para o Egito, né? Mesmo após ter passado toda aquela fome que graçava na terra, por providência divina, eles não ficaram, não permaneceram em Canaã, porque não era o momento de voltarem. Não era ainda o tempo que o Senhor designaria para que eles retornassem a Canaã. Então, prosseguindo, eu vou ler dos versículos 15 a 21. Então, o versículo 15 diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. 16. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: 17. Assim direis a José: Perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal, agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. 19. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, irmãos, aqui nós abrimos, nesses versículos que foram lidos, uma questão ainda antiga que nós pensávamos que já tinha sido resolvida, né? E, verdadeiramente, essa questão ainda suscita. Os irmãos de José estão, né, diante de todo o processo de José, de tê-los perdoado, de ter mais ou menos, por um período de 17 anos, convivido com José. Nada nesse período José demonstrou qualquer insatisfação com seus irmãos, qualquer sentimento de vingança. E agora, diante da situação que o pai, né, Jacó, o pai deles está morto, vem à mente dos irmãos de José o medo, né, de que José agora vai se vingar pelas coisas que aconteceram, né? Por todo aquele passado, quando venderam José, entregaram ele, né? Então veja a questão de nós vivemos pelas coisas que se veem, não pelas coisas que não se veem, né? Os irmãos de José não agiram pela fé. Os irmãos de José, por questões pessoais, né, não se libertaram ainda da culpa, né, de tudo aquilo que eles fizeram no passado.
apesar das garantias, né, que José tem dado por aquele período de mais ou menos 17 anos. Né? Sabemos que José perdoou seus irmãos, mas a questão é se os seus irmãos realmente foram levados a uma experiência, né, interior de que realmente José os perdoou. Até que ponto, né, o medo que na cabeça de cada um dos seus irmãos ainda pairava foi capaz de trazer de novo toda essa realidade. Então, isso também, irmãos, é para nós, né? Até que ponto nós realmente perdoamos nossos irmãos? Até que ponto nós realmente esquecemos as coisas do passado? Até que ponto nós realmente, por fé, entendemos que o perdão é uma pessoa? É o viver de Cristo em nós que faz a gente perdoar. E isso precisa ser por nós absorvido. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade alguma de perdoar uns aos outros. Mas essa vida maravilhosa do Senhor que está em nós, ela a cada dia tem feito esse trabalho. E nós, por fé, precisamos crer e dar nossos passos adiante dessa promessa, desse viver maravilhoso que habita em nós, desse sublime Espírito Santo, que a cada dia tem nos levado a dar passo, a vivermos piedosamente como o Senhor, a mostrarmos aquilo que Ele fez na cruz. Pai, né, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é isso que tem que trazer para nós, com essa experiência dos irmãos de José, irmãos. Nós não podemos seguir este exemplo. Nós precisamos ser pessoas que realmente, pela presença do Senhor em nós, nós somos levados a perdoar-nos uns aos outros. E nada pode abalar isso. Então, esse medo, né, transparece que as suas consciências não foram iluminadas, né? Não foi pela conduta de José, jamais José deu qualquer vestígio que ainda havia neles qualquer sentimento de vingança. Infelizmente, o perdão que eles deveriam ter, real, interior, esse perdão ainda não operou. E aí toda essa desconfiança vem. Eles acreditavam, né, que por seu pai estar vivo, aquelas questões jamais poderiam vir à tona. Mas agora que seu pai morreu, fica a questão de nós estarmos com medo desse José. Então, nós podemos ir aqui em Provérbios, capítulo 28, verso 1, que é luz para esse acontecimento. Então, Provérbios, capítulo 28, verso 1, diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Então, nós acabamos sendo prisioneiros, né, de nós mesmos. E o Senhor quer nos libertar dessa situação. Que nós possamos realmente aprender, depender dessas palavras, para que possamos ter o discernimento, que é o Senhor em nós, que pode nos dar essa graça de perdoarmos, de não vivermos realmente, né, com perseguições geradas até de nós mesmos, né? E aí também podemos dizer que, mediante esse fato, demonstra ainda uma falta de transparência no relacionamento entre os irmãos de José e José. E aí a pergunta, irmãos, é para nós, né? Como nós vivemos nossas relações com nossos irmãos? Nós somos transparentes? Não quero dizer que transparência significa que nós possamos ter uma vida de promiscuidade, de se abrir com tudo. Não, não é isso que eu estou me referindo. Mas é a transparência do nosso ser. Crer que cada um de nós, irmãos e irmãs, são realmente vasos do Senhor. Vasos em que, se um dia nós ofendemos ou fomos ofendidos, pela presença do Senhor em nós, essas coisas são retiradas do nosso viver. E aí precisamos aprender com essas experiências desses irmãos de José, que ainda realmente demonstram falta de transparência nesse relacionamento. Né? Nós possamos, como nós lemos lá de Eclesiastes, nada de novo. Trazemos essa história do capítulo 50 para os nossos dias. Como é nossos relacionamentos com os nossos irmãos e irmãs? Nossas desavenças, problemas que já houve no passado, ressentimentos, desconfianças que guardamos.
Será que podemos ter esses tipos de sentimentos? Guardarmos ressentimentos, desconfianças? Nossa confiança está em quem? Nós confiamos em nosso Senhor. E todo o poder que foi colocado em nós, graças à obra maravilhosa dele, graças a esse Espírito Santo maravilhoso que habita em nós. Então, nós podemos dizer que os irmãos de José ainda não tinham compreendido, né, de onde provinha realmente a misericórdia de José. Era pela questão do seu pai Jacó? Aonde está a misericórdia de José? Porque morre o pai e agora os filhos estão perturbados. Aonde originou a misericórdia de José? Apenas em Jacó ou isso vem do Senhor? E aí, realmente, nós vemos isso que nós lemos agora, relato realmente de total falta de transparência. Agora, os irmãos de José acreditam, uma vez que seu pai partiu, ele agora vai colocar o seu homem natural, E o que naturalmente José faria? Ele se vingaria de seus irmãos. E aí, irmãos, no que nós lemos, esses irmãos medrosos, perturbados, desconfiados, eles não vão a José para resolver a situação, Eles criam estratagema, eles utilizam de um artifício, eles mandam alguém dizer a José, E aí esses que vão dizer a José, eles trazem a promessa que foi dada pelo próprio pai, O teu pai ordenou que realmente não fizesse nada com os irmãos dele, Então vejam essa questão de que muitas das vezes, a gente tem um problema com o irmão, de vez nós irmos diretamente tratarmos dessa questão, nós às vezes nos valemos de artifícios, preparamos o caminho, quando o Senhor quer que a gente, às claras, possamos realmente, nós irmos até cada um, e na transparência do Senhor, nós possamos nos abrir, e verdadeiramente o perdão genuíno do Senhor operar em nós. E nós vimos aqui que os irmãos, eles só vão a José depois, de todo aquele estratagema que eles criaram, Depois que eles enviaram através de outros, para que eles levassem uma mensagem, para sondar como José reagiria. Então, isso demonstra falta de fé. Em quem nós confiamos, irmãos? Nós confiamos no Senhor, que está em cada um de nós, ou nós confiamos que nós vamos colocar um amigo nosso, alguém muito íntimo, daquela pessoa que nós tivemos uma desavença, para que ele possa ali, tratar de uma forma e fazer com que amenize um problema que foi gerado no passado. Nós precisamos confiar no Senhor. E aí, irmãos, esse episódio faz com que José chore. José chorou, pela morte de seu pai, agora José está chorando, por conta dos seus irmãos, E aí é interessante que nós podemos fazer uma ligação desse choro de José com aquele choro que o Senhor sentiu, aquele choro que o Senhor extravasou quando houve aquele episódio de Lázaro, naquela questão da incredulidade daquelas pessoas com relação àquela morte de Lázaro, em que o Senhor poderia ressuscitar a qualquer momento. A vida do Senhor estava nele, a vida dele era capaz de trazer Lázaro de volta. Então vejam como é triste, esse panorama de incredulidade e desconfiança que José sentiu, e que tempos depois, nosso próprio Senhor, numa situação como foi a de Lázaro, o Senhor pôde realmente também sentir. E que nós possamos realmente, diante desse acontecimento, colocarmos aos pés do Senhor. Senhor, lança sobre mim realmente pensamentos de crer em Ti, de não desconfiar, de ter fé, e que o Senhor realmente possa nos conduzir a isso, possa nos dar essa amplitude de uma vida realmente depositada aos pés do nosso Senhor. Então, essa confissão que nós vemos aqui dos irmãos de José, ela seria agora, que eles, depois de todo esse estratagema, ela seria algo digno de elogio se eles tivessem feito isso muito antes, com transparência, resolvendo a questão diretamente com José, sem utilizar de artifício. Então, nós não podemos elogiar a altura, essa demonstração deles para com José, confessando. Eles se
se utilizaram de estratagema, de coisas que não é adequado entre nós. Nós precisamos ser pessoas muito transparentes com nossos irmãos, nós precisamos, por qualquer problema, irmos até eles e colocarmos de forma muito clara as coisas que estão acontecendo, sabendo que o Senhor está reinando sobre nós, né? E lembra aqui, né, toda essa questão daquele passado que ainda está como culpa nos irmãos de José. É importante dizer que José foi vendido, né, por seus irmãos, foi vendido pelo consentimento iníquo dos seus irmãos, mas também pela secreta providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E é importante, né, lembrar daquele episódio do Nosso Senhor quando ele foi preso. Lembra quando os guardas do templo foram prendê-lo? Por mais que os guardas do templo estavam ali para prendê-lo, eles não conseguiram pegar o Senhor. Lembra quando eles chegam, né? A quem buscais? A Jesus de Nazaré. E o Senhor diz, sou eu. E eles caíram por terra. Então, soberanamente, só o Senhor, de forma livre, poderia se entregar. Jesus não foi preso. Jesus se entregou a eles, para que a vontade do Pai fosse cumprida. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu gostaria de trazer para os irmãos o que está no Salmo 76, versículo 10. Então, Salmos 76, o versículo 10. Né? Que a gente às vezes fica, mas todo plano maligno do homem, o intuito do homem de querer, né, desobedecer a Deus, de achar que ele pode, com isso, né, contrariar o plano de Deus ou fazer alguma coisa, né, que venha a despertar a ira de Deus. Salmo 76, 10 diz assim, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Irmãos, este versículo precisa nos dar orientação. Nós vivemos dias, né? Por exemplo, nós temos visto decisões do Poder Judiciário, decisões de autoridades, querendo tirar o culto nas igrejas, querendo isso, querendo aquilo, né? E a gente, né, acha que isso contraria ou vai se opor ao plano de Deus. Deus, irmãos, não está nem aí para essas coisas. Isso não provoca a ira do homem, né? Não altera o plano de Deus, porque Deus realmente tira proveito até da ira do homem, até essa rebelião que o homem se volta contra Deus. Deus tira o seu louvor. Então, irmãos, que esse versículo 10 de Salmo 76 possa nos iluminar. Nós não nos envolvemos com críticas, né? Fazemos algum comentário, porque vai fechar os templos, vai isso, vai aquilo, como o povo de Deus vai adorar a Deus, como vai ser. Irmãos, o Senhor não tem qualquer ligação com templos feitos pelo homem. O templo que o Senhor quer somos nós temos o templo, nós somos o templo vivo do Senhor. Então, ainda que templos se fechem, sejam proibidos cultos, não se possa mais se reunir, né, nesses locais físicos, irmãos, nós não podemos achar que isso está abalando o plano de Deus. E o Senhor não tem qualquer ligação com essas coisas. O Senhor quer cada um de nós, que nós possamos ter a percepção devida de como nos comportaremos nesses tempos do fim. As coisas realmente ficarão a cada dia piores, mas nada pode nos impedir de estar com nossos irmãos, de estar com o nosso Senhor, desfrutando das suas bênçãos, desfrutando das suas palavras e das suas promessas. Não é a questão de não podermos comparecer a algum templo físico que vai nos impedir de desfrutar das insondáveis riquezas do nosso Senhor. Então, que nós possamos realmente ter discernimento dessas palavras do Senhor que foram, né, faladas ali naquele tempo, mas que hoje falam para nós na situação que estamos atravessando. Né? E também podemos dizer alguma coisa de José, né? Que José, mesmo como governador do Egito, mesmo como a autoridade, ele segue, ele adota aquele mesmo procedimento de Moisés, que se encontra lá em Hebreus,
11, 24. Então, eu vou em Hebreus 11, 24, a gente desfrutar um pouco do que está ali. Então, Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, veja que José, governador do Egito, ele tem firmeza nas promessas que Deus fez, né? E isso seguramente jamais envolveu seu coração. E ele realmente perdoou seus irmãos. E ele realmente tinha o princípio de Deus em sua vida. Então, prosseguimos, nós sabemos que José, né, demonstra realmente que ele vence o mal com o bem. José é realmente esse depósito do Senhor, é essa maravilhosa misericórdia do Senhor, expressamente dentro de uma realidade em que ele não se deixa ofuscar por nada. A autoridade de José, nem o que ele era, o que ele podia fazer, nada disso comprometeu ele com relação ao propósito que Deus tinha com sua vida. Então, prosseguindo, nós vamos dos versículos 22 e 26. E aí eu já vou estar encerrando, meus irmãos. Então, Gênesis 50, do 22 ao 26, diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Versículo 24. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E o último versículo, 26, morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Então, nós vemos aqui, irmãos, a questão da vida abençoada de José, né? José é um homem que vive por 110 anos. José teve a graça, né, de viver até ver a sua terceira geração. Isso são coisas, são promessas maravilhosas que Deus deu a José, né? Aqui vemos também José, né, falando sobre o êxodo, né? Isso está em Hebreus 11, 22, e aí pediram os irmãos que nós fôssemos a Hebreus 11, 22, nós falamos ali de Moisés, e agora vamos falar de José. Em Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, graças ao Senhor, né? Nós vemos aqui essa preocupação de José, essa promessa de José, mesmo aquele povo, né, que deixou a terra prometida, agora vai ficar pelos aqueles 430 anos no Egito, para que essa nação realmente se robusteça, tome realmente uma forma de nação e possa retornar à terra prometida. Então, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós trazemos, né, esse êxodo prometido por José. Vem também para nós, irmãos, que nós temos que sempre trazer para a nossa realidade. Qual é o nosso êxodo, irmãos? O nosso êxodo que nós estamos aguardando a promessa do nosso Senhor, que nós vamos sair deste mundo para nos encontrarmos com o nosso amado Senhor. E por aqui eu termino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.